Entendido? Vamos a um outro. Façamos outro. Esse assunto é o que é denominado nos textos taxas relacionadas, tá? Vejamos outro exemplo. Isso aqui, ó. Então, observe. Observe essa figura. Isso aqui é o 0, tá? Noventa. Então, tá aí, é isso aí. C. Então, na figura, nessa figura aí, os segmentos rígidos, OA, IOC e AC, estão articulados no ponto A. Estão articulados no ponto A. Estão articulados no ponto A, que é esse ponto aqui, tá? O segmento OA
o segmento OA gira no sentido indicado, tá? Gira no sentido indicado a uma taxa de 30 rotações por minuto, taxa constante, tá? 30 rotações por minuto, 30 rotações por minuto. E o ponto C e o ponto C durante o movimento do sistema durante o movimento do sistema desliza sobre o eixo das abscissas. Desliza sobre o eixo das abscissas, que é esse eixo aqui, o eixo das abscissas. Com que velocidade move-se o ponto C quando o ângulo θ é igual a π/2. Tá? Então, deixa eu ver. Na figura, eu reinterpretei para caber aqui. Nessa figura, os segmentos rígidos OA e AC estão articulados no ponto A. Articulado é que ficam, tá? É como se tivesse um, não sei como é o nome disso, em física que chama. Estão fixos aqui, mas o ângulo pode variar, tá? O segmento A gira no sentido indicado a uma taxa de 30 rotações por minuto e o ponto C, durante o movimento do sistema, desliza sobre o eixo das abscissas. O ponto C fica variando aqui. Com que velocidade move-se o ponto C quando θ é igual a quê? A π/2. Tá? Então, observe que esse sistema, ele simula o movimento de um pistão. Tá? De um pistão. Porque o que acontece? Ó, o segmento A, ele fica girando aqui a uma taxa de quanto, hein? 30 rotações por minuto. Então, quando ele fica girando aqui, o que é que acontece com o ponto C? Ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. Então, a pergunta é: com que velocidade move-se o ponto C quando θ é igual a π/2? É evidente que C não move-se a uma velocidade constante. Tem momentos em que o C para. Ele para, sendo x, ó, se você considerar x como sendo essa medida aqui, ó, a medida de OC, tá? Tem momentos em que o C para. O C para no ponto de máximo e mínimo de x em relação ao tempo. O que é que o problema está pedindo? O problema está pedindo dx dt. Ele está pedindo que você encontre o quê? Derivada de x em relação ao tempo. Quando?
quando θ é igual a quê? A π sobre 2. Entendido? Então vamos lá. Fazer esse problema. Tá? Então, solução desse problema. Então, eu começo com seja x igual a quem? A medida, o quê? A medida do OC. X é sempre positivo, né? Então, x é sempre positivo, não tem, é a medida do OC mesmo, não tem como isso aqui dar negativo, tá? Então não tenho que me preocupar, porque quando o máximo que pode acontecer com um x, quer dizer, a menor medida de x é igual a quanto? 50. Que é quando o negócio está bem aqui, tá? Quando o θ é igual a π, por exemplo, aí o x vale quanto? Vale 90 menos 40, que dá 50. E o maior valor de x é 90 mais 40, que é 130, que é quando o θ é zero, quando o θ é igual a 2π. Quando o θ é 2kπ. Então, seja x igual a c. Então, o que é que eu tenho? O que é que eu posso usar ao meu favor aqui, hein? Tem-se. Primeira informação bem simples. Eu pergunto a você, quem é o dθ dt? Quem é o dθ dt? O dθ dt é dado em radianos por minuto. Radianos por minuto. Exatamente, porque 30 rotações por minuto são quantos radianos por minuto? Cada rotação são quantos radianos? 2π radianos. Então, o dθ dt é 30 vezes o quê? 2π, que dá 60π. E esse 60π, ele está dado, qual é a unidade dele? Qual é? Radianos por minuto, que é o que eu quero. Então, você tem isso, o dθ dt, que é dado, e você tem mais uma expressão que amarra essas coisas que aparecem aí no sistema. Quais são? Como é que eu amarro aqui? Como é que eu amarro aqui? Lei dos cossenos. O que é que diz a lei dos cossenos? Tá? Você tem um triângulo, né? Esse é ângulo θ, medidas A, B e C. O que é que diz a lei dos cossenos? A2 é igual a B2 mais C2 menos 2BC cosseno de θ. Antes de eu continuar, deixa eu passar a lista aqui. Então, como é que fica? Ó? E, vamos lá, qual é a outra fórmula? Qual é? 90 ao quadrado, tá certo? 90 ao quadrado é igual a quê? X ao quadrado, mais quanto? 40 ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 40, vezes o quê? Cosseno de θ. Que dá igual a quê, hein? A x ao quadrado mais, deixa esse 40 ao quadrado, menos, nem substituir, fica mais econômico escrever assim, menos 80x cosseno de θ. Menos 80x, o quê? Cosseno de θ. Daí, não é isso? Certo? 90 ao quadrado é igual a x ao quadrado
mais 40 ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 40, tá? Que é 2 vezes x vezes 40 vezes o cosseno de θ. Daí, tudo é função do tempo. O θ é função do tempo, certo? O θ é função do tempo, o x é função do tempo, e eles estão relacionados por essa expressão. É daí, do resultado que eu vou fazer aqui, que vem a expressão taxas relacionadas. Porque se você tem duas variáveis dadas por uma equação assim, ó, f de x, y igual a zero, quando você deriva implicitamente isso aqui, sendo x função do tempo, y função do tempo, tá? Você deriva explicitamente, você vai encontrar uma expressão em função de x, de y, em função de dx, dt, em função de dy, dt. Então, se as variáveis estão relacionadas, as suas taxas também estão relacionadas. É daí que vem a expressão, taxas relacionadas. Então, daí você tem o quê? 0 é igual, vamos lá, como é que fica? Derivando isso aqui em relação ao tempo, fica o quê? 2x, dx, dt, que é o que eu quero. Quanto? Menos. Aí como é que fica isso aqui, hein? 80 dx dt cosseno de θ, certo? Tá? Porque é a derivada da primeira vezes a segunda. Mas tem um menos daqui, mais que é 80x, que é a primeira, vezes a derivada do cosseno de θ em relação ao θ, que dá quanto? Menos seno de θ, menos... Desculpe, aqui tem um menos, vai aparecer mais depois. Menos 80x, a derivada do cosseno de θ, aí é menos o seno de θ, dθ, dt. Menos o seno de θ, dθ, dt. Só que tinha um menos aqui, com o menos da derivada fica o quê? Mais. Tá certo? Isso aqui é igual a quê? É igual a 0. Que é igual a quê? Vamos lá. Divide tudo por quanto? Por 2. Então fica o quê? X, dx, dt. Tá certo?